Porque o Kaizen Tenyan é a forma prática de você colocar esses conceitos na sua empresa. Antes de falar de Kaizen Tenyan, ou para falar de Kaizen Tenyan, eu queria falar um pouquinho de Kaizen primeiro. Imagino que boa parte de vocês já ouviu essa palavra e sabe o que significa, mas eu tenho medo que alguns de vocês estejam na cabeça com os eventos de Kaizen. Vocês tenham na cabeça os eventos de Kaizen, que são aqueles eventos em que você reúne um grupo de pessoas para resolver um determinado problema num determinado número de dias. Tá bem? O conceito de Kaizen é mais amplo do que isso. O conceito de Kaizen significa mudança para melhor, independente de quantas pessoas ou quanto tempo se gaste para resolver. E mais fácil do que falar, é melhor mostrar graficamente o que é esse conceito. Imagina que você está numa situação atual, naquela bolinha vermelha, muito distante de uma situação ideal. Você pode tentar chegar na situação ideal em um salto, ok? Com uma ideia genial. Mas se a gente olhar friamente para dentro das empresas e pensar assim, bom, mas quantas pessoas numa empresa dão ideias geniais? E qual a frequência que ideias geniais aparecem numa empresa? Pode ser que você passe muitos anos sem que essa ideia genial apareça. Pode ser que você se aposente sem ver a ideia genial acontecer. Okay? Mas se de forma alternativa falar assim, não, mas espera aí, e se a gente melhorasse só um pouquinho a nossa situação? Tá bem? O que eu preciso só para melhorar um pouquinho em termos de produtividade, qualidade, de segurança? Bom, para sair daquela bolinha vermelha e ir para um segundo patamar, talvez uma ideia simples, implementada, resolva. Alguém pode dizer, não, mas você ainda está muito longe do ideal. Eu falei, é verdade, eu ainda estou muito longe do ideal. Mas ideias simples, mais pessoas podem ter, e são muito mais frequentes, não são? Então, se eu imaginar que isso é verdade, e falar assim, bom, mas e se em cima daquela ideia, eu der outras ideias simples? Uma após a outra, uma em cima da outra. Essa é a alternativa. Esse é o espírito que está por trás do Kaizen. A questão da melhoria contínua, não é só melhorar, ou seja, mudar para melhor. É mudar para melhor de forma continuada. Ok? E o que é o Kaizen Tenyan? Tenyan é uma palavra em japonês que significa proposta. Kaizen Tenyan é um programa. Um programa que busca envolver todos os colaboradores na identificação e implementação de melhorias. Ok? Qual o resultado que a gente espera com o Kaizen Tenyan? O resultado que a gente espera é a acumulação de muitas ideias e do desenvolvimento do capital humano da empresa. Com isso, a gente acredita que as pessoas vão estar mais satisfeitas e mais felizes por trabalhar. Porque elas não vão estar só usando a sua força braçal. Elas vão estar vindo para colaborar com a empresa de forma criativa. Ok? O que mais é importante no Kaizen Tenyan? É que cada colaborador que sugere a ideia tem que implementar a ideia que ele sugeriu. Isso diferencia o Kaizen Tenyan de um programa de sugestões tradicional. E tem mais uma questão. O gestor imediato dessa pessoa que está dando a ideia, ele tem interesse que essa pessoa dê essa ideia, porque é seu papel desenvolvê-la. Então, os gestores também são cobrados dentro do Kaizen Tenyan. São cobrados pelo desenvolvimento de seus subordinados. Ok? Ainda tem mais 2 pontos importantes sobre o Kaizen Tenyan. O primeiro deles é que ele visa a participação maciça das pessoas. O Kaizen Tenyan visa a participação maciça das pessoas, mesmo que as ideias sejam muito, muito simples. Ok? E o que ele também prega, né? E o que a gente precisa fazer dentro do Kaizen Tenyan? O reconhecimento das pessoas tem que ser modesto. E isso é diferente dos programas de sugestão tradicionais. Os programas de sugestões tradicionais, o que você faz? Você seleciona as melhores ideias e para essas pessoas que deram as melhores ideias, você dá uma televisão de 70 polegadas, você dá uma viagem, você dá grandes prêmios. Que mensagem que se passa quando você, para as pessoas que dão as melhores ideias, você dá uma grande recompensa para essas pessoas? Qual a mensagem que está sendo passada para as pessoas da empresa, para os outros colaboradores? Que só as grandes ideias são reconhecidas, só as grandes ideias são bem-vindas. E com isso eu não consigo participação. Ok?
O Kaizen TN se propõe a ter envolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de recompensa que vai ser dado nesse programa. Bom, existem 9 passos. Eu vou passar rapidamente por esses 9 passos com vocês, para você implantar um sistema como esse. Eu vou seguir ali o PDCA, né, para dar de exemplo. Então, existem alguns passos que são da fase de planejamento, outros da execução, verificação e os ajustes. Na fase de planejamento, você começa um programa desses com um objetivo. Esse objetivo tem que ser um objetivo da alta direção da empresa. Tem que ser um objetivo da presidência, dos diretores. E esse aqui é um exemplo de um deles, né, de uma das empresas que trabalham conosco. Promover a mudança cultural, encorajando a inovação e a participação de todos. Ou seja, todos os colaboradores na implementação de melhoria, focando no autodesenvolvimento, motivação, reconhecimento e sucesso do negócio. A definição do objetivo é importante porque é ele que vai guiar as ações que eu vou mostrar a seguir. Se você está falando de coisas importantes, você quer todos os colaboradores participando. Você está falando que você quer desenvolvimento deles. Você quer motivação, você quer reconhecimento. E você quer sucesso do negócio, ou seja, as ideias vão ter que estar na direção daquilo que a empresa quer. O segundo passo, depois do objetivo definido, é desenhar o fluxo, né, de como é que você quer implantar essas melhorias. Existem alternativas, essa aqui é um exemplo também de uma dessas empresas com quem a gente trabalha. O Kaizen TN começa com a identificação de um problema. Então, quem vai fazer isso? O colaborador. O que ele faz a seguir? Ele discute o problema com o seu líder. Se é um problema legítimo, eles vão adiante. O colaborador, então, vai preencher o lado esquerdo do A3, ou seja, ele vai fazer a parte do planejamento, ou seja, vai entender o problema e investigar as causas. Essa empresa optou por usar o A3 como um documento para formalizar as melhorias, mas podia ser diferente. O colaborador preenche o A3, discute o A3 com o seu líder, vê se a análise está adequada, se não tiver tem que voltar e analisar mais. Se tiver ok, eles vão propor contramedidas, o líder vai falar com as áreas, talvez compras, ferramentaria, manutenção, quem é que for fazer essas alterações. Eles vão buscar alternativas, se for muito caro, se for demorar. Se não for, eles vão implementar as contramedidas, verificar se deram resultado, se não deram resultado, vão voltar lá para o começo. E se deram o resultado esperado, esse A3 vai ser passado para a área de melhoria e a área de melhorias vai simplesmente deixar disponível para outras áreas consultar. Ok? Esse é um exemplo de um processo real. Podia ser mais formal? Poderia. Poderia ser menos formal? Poderia. Pode ter outros agentes, outras pessoas participando? Sim. Vai depender da realidade da sua empresa. Ponto importante ainda na fase de planejamento é a definição das metas. Se vai ser uma meta por pessoa por mês, uma meta por pessoa a cada 2 meses, a gente vai colocar metas para equipe, para times, quantas pessoas vão ter que participar todo mês. Então essas são as metas que vão definir o esforço que a gente vai fazer atrás. O único comentário que eu quero fazer aqui para vocês é que você não deve colocar metas do tipo, se você quiser criar o hábito de melhorar, você não pode colocar uma meta do tipo uma melhoria por ano. Uma melhoria por ano não cria hábito. Então você vai ter que criar uma frequência bem adequada para você gerar hábito. Tá bem? Ok, as pessoas vão atingir as metas. Algumas pessoas vão atingir as metas e vão ter que ser reconhecidas por isso, dentro desse programa. Mas antes da gente falar em reconhecimento, eu queria contar uma história que está relatada no livro aí do Matthew May. Conta o livro, tem uma historinha que diz o seguinte: uma senhora morava numa rua e na frente da casa dela, toda tarde vinha uma criançada brincar, fazia uma barulheira. Essa senhora morava sozinha e queria sossego. Então chegou uma época que o barulho estava tão alto que ela não aguentava mais, ela chamou as crianças na sua casa e falou o seguinte para elas: crianças, eu adoro ouvir vocês brincando. Eu adoro essa alegria que vocês trazem para a minha casa. Só que nos últimos tempos a minha audição não está muito boa. Então, eu tenho tido dificuldade de ouvir vocês. Então, eu queria pedir um favor, que vocês viessem para brincar na frente da minha casa, mas fizessem assim muito barulho. Se vocês fizerem isso, eu vou dar para cada um de vocês 50 centavos. Ok? As crianças adoraram, e no dia seguinte foram para suas casas e voltaram no dia seguinte
e no final do dia receberam o dinheiro e foram embora satisfeitas. No segundo dia elas voltaram, de novo, brincaram, só que no final do dia a senhora falou que estava sem dinheiro e só podia dar 25 centavos para cada um deles. As crianças estranharam, mas foram embora para suas casas e voltaram no terceiro dia. Brincaram novamente e ao final do dia a senhora disse o seguinte: ó, eu estou sem dinheiro e o máximo que eu posso dar para vocês hoje é 10 centavos. As crianças já não gostaram, né? E a senhora, percebendo que eles não gostaram, já falou o seguinte: ó, e tem mais, amanhã eu só vou poder dar 5 centavos para vocês. Isso foi o suficiente para as crianças ficarem indignadas e falaram assim: ó, nós nunca mais voltamos aqui. Nós nunca mais vamos brincar na frente da casa da senhora, onde já se viu brincar por 5 centavos. Então a moral da história é a seguinte: as crianças elas brincavam por um objetivo. Quando foi inserido esse novo elemento, aquele passou a ser o objetivo. E ele simplesmente eliminou o objetivo inicial. Tá bem? Perdeu todo o sentido. Quando a gente vai criar a forma de reconhecimento de um programa desse, a gente não pode cair nessa armadilha. A gente não pode esquecer que esse programa não tem por objetivo enriquecer os colaboradores. Nós não queremos torná-los ricos. Nós queremos desenvolver os colaboradores. Porque dessa forma eles vão participar, eles vão ser mais felizes trabalhando naquela empresa. E esse é o objetivo. Eles podem ser reconhecidos? Podem e devem ser reconhecidos. Né? Mas tem que se tomar muito cuidado para não dar um tiro no pé. Tá bem? Quer reconhecer, a sua empresa admite, dá dinheiro? Pode dar dinheiro. O que eu diria para vocês, em empresas com quem a gente já trabalhou, a recompensa, sabe qual era o reconhecimento? Um chaveiro, uma caneta, uma camiseta, coisas desse tipo. Empresas japonesas dão dinheiro, mas sabe quanto elas dão? Dão $1 por melhoria. Ou seja, é simbólico, é um reconhecimento só para dizer que nós percebemos, mas tome cuidado, tá bem? Ainda na fase de planejamento de um programa desse, ou seja, antes de lançar um programa, faça algumas contas para você depois não ficar arrependido. É um programa que necessita de um esforço grande. Imagina que você vai falar assim: ó, eu quero que todo funcionário faça uma melhoria por mês. Eu tenho 500 funcionários. Imagina quanto tempo vai um funcionário gastar para implantar uma melhoria. É uma melhoria simples, mas vai gastar um tempo. 4 horas por colaborador é razoável. Ou seja, 4 horas vezes 500 colaboradores são 2.000 horas improdutivas. É aceitável isso? Esses colaboradores vão precisar de ajuda. Né? Eles nunca implementaram melhorias. Então vão precisar de ajuda para fazer isso. 1 hora de suporte por melhoria. De novo, né? Quem que vai dar esse suporte? Você vai ter que prover esse suporte, não pode abandoná-los. Dar a meta e abandoná-los. Você vai ter que fazer isso antes. Se você achar que o esforço é muito grande, você sempre pode pensar assim: mas eu preciso implantar esse programa em 1 ano, de uma vez, com toda a fábrica. Eu não posso fazer isso em 3 anos. E aí sim, nivelar, diminuir esse esforço, evitar esse pico inicial. Então isso pode ser feito e faz parte da fase de planejamento da implantação. Já na fase de execução, né, você vai ter que treinar e preparar os seus líderes, né, entender que eles têm um relatório A3, eles vão ter que fazer o relatório A3, eles têm metas para serem cumpridas, né, 60% de participação dos seus colaboradores, 70%, 80%, então isso vai ter que ser definido. A gente vai ter que preparar os colaboradores, né? Então se os supervisores, os líderes vão ser preparados, também precisamos preparar os colaboradores, explicando para eles o objetivo, né? Explicando para eles como é que é o A3, como é que se faz o A3 e como é que eles vão ser reconhecidos. Eu vou mostrar para vocês agora 3 exemplos de melhorias dentro de um programa como esse. Né? O primeiro deles é uma questão ergonômica, de um balde que era levado a uma certa distância, algumas vezes por dia, e aí eles projetaram um carrinho simples para melhorar a condição ergonômica. Existe um segundo, tinha lá os carretéis no chão, com cabos, a pessoa tinha uma posição ergonômica, era mais demorado fazer, e eles vieram e criaram ali um dispositivo para deixar os carretéis na vertical, e ganhar tempo e ergonômica.
E o terceiro, né, você tem lá o teste por líquido penetrante, você tinha lá o pincel em cima da latinha, frequentemente o pincel caía no chão, sujava, tinha que ou lavar o pincel, ou a pessoa usava assim mesmo, podia ter algum impacto de qualidade. Eles vieram e começaram a colocar as latinhas com o pincel preso na tampa. Ideias muito simples, tá bem? Eu sei, eu não ouvi ninguém fazer assim, né? Então, mas esse é o espírito, né? A gente está falando assim, a gente quer muitas ideias simples, que só seriam olhadas por essas pessoas que estão lá naquela tarefa. Não vai descer o engenheiro para ir lá, para olhar tudo em todo o posto de trabalho. Vão ter que as pessoas olharem os seus problemas no seu posto, tá bem? Na fase de verificação, a gente vai ter que monitorar o programa, né? Monitorar, dizer assim, tem indicadores, número de melhorias que foram implantadas por pessoa, por supervisor, por líder. Eu trouxe aqui para vocês os números de um desses programas implementados, né? Depois de um ano, 120 pessoas treinadas, esse é o número de melhorias, ou seja, 1.800 melhorias implantadas nesse período. Simples como essas que eu acabei de mostrar para vocês, tá bem? Muito simples como essas. Mas você vê no comentário que está abaixo, que é o comentário do diretor de operações. Ele acredita que isso, né, que esse programa, mais do que o payback de cada melhoria implantada, né, ele acredita que ter esse programa contribui na redução dos acidentes, no aumento da capacidade, melhoria de entrega e qualidade e produtividade, na medida em que as pessoas estão mais satisfeitas no seu trabalho, estão mais envolvidas com a empresa. Para finalizar, a gente tem que fazer a fase de ajuste do programa, né? Então, eu fiz um programa com objetivo, rodei, testei o PDCA, agora estou na fase de o que eu preciso mudar? Primeiro, o hábito de melhorar está sendo incorporado? Segundo, os líderes conseguem desempenhar o papel de desenvolvedores de pessoas? Eles estão conseguindo desempenhar esse papel? Alguns sim, alguns não. O que eu posso fazer para que todos façam? As pessoas que temos em nossos quadros têm o perfil que se espera numa empresa Lean? Será que eu preciso mudar a nossa forma de recrutamento para adequá-la ao que nós queremos? Ou seja, tudo bem, talvez os meus supervisores, os meus gestores hoje não tenham esse perfil, mas como é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? O que eu estou fazendo hoje para ter gestores com outro perfil daqui a tanto tempo? E como é que a gente retém os talentos desse programa? A gente vai identificar talentos, como é que a gente vai reter essas pessoas? Para encerrar, eu queria contar alguns pontos aqui. Primeiro, tem que ser um programa apoiado pela alta direção da empresa. Tá bem? Não dá para ser um esforço local, ele precisa ser maior do que isso, vai envolver RH. O esforço é grande e os benefícios estão no longo prazo, né? Falam de desenvolvimento. Né? Então, tem que ser um programa que tem que ser apoiado por líderes que têm visão. Visão que a excelência operacional é um fator de competitividade. O programa investe no capital humano, né? No capital humano das empresas. E acaba sendo um mecanismo para reduzir a rotatividade de pessoas, né? Se realmente conseguir aumentar a satisfação dos colaboradores. Você pode comparar o Kaizen Delian com um sistema de sugestões tradicional, né, onde no Kaizen Delian você quer muitas e simples ideias, recompensas modestas implantadas por quem sugere e foca no desenvolvimento das pessoas. Os programas de sugestão tradicional têm poucas e grandes melhorias, grandes recompensas implementadas por outra pessoa normalmente e foca nos ganhos que a pessoa pode trazer agora, sem muito esforço, sem muito investimento da empresa. Okay? Você fica só esperando. Queria dizer, para finalizar, que o Kaizen Delian envolve os colaboradores. Tá bem? É importante que os colaboradores exerçam sua criatividade, deixem a sua marca na empresa. Isso vai torná-los mais felizes. Isso tem resultado. Tá bem? Obrigado pelo convite.